Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, queremos louvar a Deus nesta noite, porque estamos dando início à escola bíblica desta quinta-feira. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está em casa, homem e mulher de Deus, fique atento à palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus desta noite, amém? Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém, queridos? E nossa esperança é essa mesmo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui na presença de Deus, porque as misericórdias do Senhor, ela se renova na minha e na sua vida a cada manhã, a cada dia. É o nosso Deus que nos guarda, é o nosso Deus que nos protege. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Amém, queridos? A Bíblia diz lá no livro dos Salmos que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós que somos o povo de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real e o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós fazemos menção no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos orar neste momento, vamos entregar a direção deste trabalho, deste culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse grande privilégio, porque nesta noite, Senhor, o Teu Espírito nos trouxe, Pai, para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Recebe os nossos louvores como aroma suave as Tuas narinas, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra, Deus. Que o Teu povo, Pai, que estão aqui e também estão em casa, Senhor, ouvir a Tua palavra, guarde no coração, Senhor. Guarde no coração para não pecar contra Ti, Deus. Obrigado, meu Pai, obrigado por tudo, Senhor. Eu quero Te pedir em nome de Jesus, ó Deus, pelo anjo desta igreja, o nosso pastor presidente, o pastor Jean Kleber, a sua esposa, a missionária Rosiane, as suas filhas, Késia e Samara, Deus. Guarda, Pai, essa família, guarde a sua casa, o seu lar, proteja, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Quero Te pedir também, Senhor, por todos aqueles, Pai, que estão hospitalizados, ó Deus, acometido do Covid-19, Pai, que Teu Espírito Santo visite cada leito de hospital, cada leito de UTI, e toque, Senhor Deus, ó Pai, na enfermidade, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha sarar, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Que você possa exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Coisa boa é quando o crente adora. Coisa boa é quando o crente exalta o nome dEle. Não importa a situação, não importa o problema e nem o contexto, que você possa exaltar e agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida, amém? Vamos louvar assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou
mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Declare de novo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Declare. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Eu fui de tudo isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Que você possa exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Declara assim. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não estou, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. Declaro onde você está. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia. Você pertence a Ele. Oh, glória a Deus. Aperta a pessoa que está do teu lado aí na tua casa e diz: ei, você é dele. Você é dele, aleluia. Independente da situação. Oh, aleluia. Somos pertencentes dele. O amor dele é incondicional. Aleluia, que você possa adorá-lo. Que você possa declará-lo, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso na sua casa, declarando assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Cante. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Ele ainda tem um controle na palma de suas mãos. Declare comigo: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar,
desespero me tomar. Cante comigo. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Cante, cante, cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. É só pra quem crê, é só pra quem crê. O choro dura uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor, se alegre na presença dEle, receba essa palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia tão somente. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Receba alegria na sua casa, receba alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que você venha ser cheio nesta noite da alegria do Senhor. Coloque a mão no seu coração onde você está e declare: e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Clame o nome dele. Yeshua. Declare, meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, é muito bom louvar e adorar o nosso Deus. Mas agora é o momento do ofertório,
de você ofertar e de você dizimar com alegria, com gratidão a casa do Senhor, tá bom? A Bíblia diz: honra o teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e com certeza se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É promessa do Senhor. A tua casa será cheia da presença de Deus. A sua casa, o seu esposo, a sua mulher, seu filho, a sua filha será cheia da presença de Deus. E com certeza Deus acrescentará tudo na sua vida em nome de Jesus. Basta você ser fiel ao que está nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, tá bom? Então, faça isso nesta noite com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor. Olha, você pode fazer da seguinte forma: aí na sua tela, na sua TV, está aí as contas, tá bom? Da Caixa Econômica Federal, Unicred, Bradesco e Santander. Você pode fazer um DOC e uma TED, uma transferência bancária. E também, se você quer fazer um Pix, que hoje é tão fácil fazer um Pix, aí está a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja, tá bom? E ainda, se quiser usar o QR Code, também está aí na sua tela. Então, use qualquer opção dessa e oferte, dizime a casa do Senhor com alegria, com gratidão ao Senhor. Tenha certeza que você está devolvendo uma pequena parte de tudo que Deus derrama na sua vida. Amém? Enquanto o nosso irmão Yemaguchi louva ao Senhor, você na sua casa oferta e dizima. Pega aí o seu celular, tá bom? Seu aplicativo e faz com alegria, com gratidão ao Senhor, tá bom? Glória a Deus. Ao te ver chegar, me faltam palavras para expressar. Como uma criança vou chorar só pra ver você me consolar. Eu vou lavar os teus pés com os meus cabelos, enxugar o meu perfume, eu vou derramar aos teus pés. É o meu melhor lugar. Você pode declarar assim comigo: derrama do teu Espírito. Queremos mais uma vez profetizar, outra vez profetizar. Derrama do teu Espírito, novas línguas iremos falar, iremos derramar e derrama do teu Espírito. Queremos mais uma vez profetizar, outra vez profetizar. Derrama do teu Espírito, novas línguas iremos falar, iremos falar. Quando você chega, o ambiente muda. Posso ouvir o leão de Judá, vem ungir, vem bradar. E quando você chega, o ambiente muda. Posso ouvir o leão, vem. Você pode declarar: vem derramar. E derrama do teu Espírito. Queremos mais uma vez profetizar,
outra vez profetizar, derrama do teu Espírito, novas línguas iremos falar, iremos falar. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Nós vamos neste momento ouvir a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Estamos estudando escatologia, tá bom? Eu já quero convidar o pastor Edson, esse homem de Deus, esse servo do Deus Altíssimo, que vai ministrar a aula desta noite. Fique bastante atento, tá bom? A palavra de Deus, ela fortalece, ela nos reveste de força, é a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nesta noite, Pai. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, a cada filho teu, filha que está em casa, Senhor. E agora, Senhor, chegou o momento, Pai, da tua palavra, essa palavra que cura, que salva, que liberta e que restaura, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu nos sustenta, Tu nos protege, Tu nos guarda, Tu nos livra do mal, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Pai. Tu és aquele que disse lá em João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E um dia, Senhor, nós vamos nos encontrar, a tua igreja salva no teu Filho Jesus Cristo. Vamos nos encontrar com o Senhor e vamos louvar e te adorar, Pai, pela eternidade, Senhor. Pai, eu quero neste momento apresentar a vida do teu filho, do teu servo, do pastor Edson, Pai, que vai ministrar, Senhor, que vai dar o estudo da palavra nesta noite de quinta-feira, Senhor. Ó Deus, que teu Espírito Santo seja com a vida dele. Usa o teu filho, o teu servo, Senhor, para a tua glória, e que teu Espírito, Pai, fale aos nossos corações, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu quero louvar a Deus por sua vida, meu querido, você que está nos assistindo através dessa transmissão. Por favor, se puder, de pronto, compartilha essa transmissão com familiares, com amigos, com pessoas que podem ser alcançadas através desse estudo. É uma honra e uma satisfação estar ministrando esta aula. E desde já agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Jean Kleber, seu co-pastor, o pastor Assis, o nosso pastor Ildemar, que é responsável pelo ensino teológico na Igreja Batista Miramar. Louvamos a Deus por todos esses homens de Deus e louvamos a Deus também por todos os demais obreiros dessa casa. Sabemos que é um momento difícil, um momento de dores, um momento que estamos cercados por medos, por receios, mas que essa palavra venha como bálsamo sobre a tua vida. A escola bíblica, ela foi iniciada, a aula inaugural foi feita pelo pastor Ildemar, há alguns dias atrás. Depois disso, tivemos 2 encontros aqui na sede. A primeira aula foi ministrada pela missionária Janaína, que ela fez um panorama geral sobre escatologia, que é o tema do nosso minicurso da escola bíblica. E, posteriormente, nós entramos nas escolas de interpretação bíblica com a missionária Vanusa. E hoje eu gostaria de abrir, dando um panorama também sobre as escolas, até que a gente possa ver com um pouco mais de esmero, um pouco mais de cuidado, sobre o pré-milenismo dispensacionalista, que foi o tema que fiquei responsável. Tem um slide, o primeiro slide, já traz para a gente, brevemente, o que é que nós iremos nos ater. Primeiro, nós iremos falar sobre os métodos de interpretação
Quando nós falamos sobre escatologia, nós estamos falando sobre uma doutrina difícil e uma doutrina que sofre com muitos intempéries, com muitas situações adversas por posicionamentos teológicos diferentes. E isso não acontece à toa. Os métodos de interpretação que nós trouxemos para pensar um pouco sobre eles são o método literal e o método alegórico. Eu quero que você caminhe comigo pensando sobre isso, até que nós enxerguemos com mais clareza por que é tão difícil conseguir interpretar de maneira mais assertiva esses textos que tratam acerca de eventos futuros. O método literal é uma leitura ao pé da letra. Limita-se a fixar o sentido do texto legal, ou seja, entende-se o que se lê. É o texto na prática, você lê e entende exatamente aquilo que foi lido. Já no método alegórico, nós vemos que é um recurso literário e ele se baseia no significado oculto das palavras. Trata-se de uma reflexão sobre ideias abstratas. E quando nós tratamos de alegorias, aí o campo imaginativo, ele começa a passear por nossas mentes. O slide 2 vai falar para a gente que, por termos o método literal e a possibilidade de fazermos a leitura do texto pelo método alegórico, nós vamos ter escolas de pensamento diferentes. Você está vendo aí na sua tela, nós temos as escolas chamadas idealismo, preterismo, historicismo e futurismo. A escola idealismo, ou a escola idealista, ela tem a propensão a idealizar a realidade ou deixar-se guiar mais por ideias do que por considerações práticas. Ou seja, trabalha com a subjetividade. A escola preterista ou preterismo, a visão preterista trata o Apocalipse como uma imagem simbólica de conflitos da igreja. Ele entende que esses conflitos ao longo da história se cumpriram na igreja primitiva. Essa visão nega a qualidade de previsão de futuro de grande parte do livro de Apocalipse. Acreditam essencialmente que todas as profecias do Novo Testamento sobre o fim dos tempos se cumpriram em 70 depois de Cristo, quando os romanos atacaram e destruíram Jerusalém e Israel. Ou seja, essa escola de pensamento, ela diz que essa visão mais futura das profecias que tem ali no Novo Testamento, elas, na verdade, já se cumpriram ao longo da história da igreja primitiva. E isso até o ano 70 depois de Cristo. Para esse grupo de pensadores, tudo já se cumpriu. Já no historicismo, nós vemos que as profecias do livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. No historicismo, a profecia descreve a história humana da forma como ela se relaciona ao povo de Deus. Eles interpretam que o Apocalipse se desenrola através de épocas históricas, procurando encontrar a realização terrena ao longo da história. Ou seja, eles olham para a história, olham para profecias bíblicas e conseguem fazer um correlacionamento entre esses fatos. Enxergam as profecias e eles já mostram aonde eles estão se cumprindo. No futurismo, ou na interpretação futurista, quase tudo no livro de Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros do fim dos tempos. Para alguns, com exceção dos 3 primeiros capítulos. Ela se popularizou com o surgimento da corrente escatológica conhecida como pré-milenismo dispensacionalista, que se tornou a principal visão escatológica dentro do movimento pentecostal. O slide 3, por favor, fala sobre interpretações sobre o milênio. Nós temos, por termos diferentes métodos de interpretação, o método literal ou o método alegórico, nós vemos, a partir de então, escolas se estabelecendo como idealismo, preterismo, historicismo e futurismo, e a partir de então, nós observamos que existem interpretações possíveis acerca do milênio.
quando você lê o texto, dependendo da escola que você adota, do pensamento que você opta, você vai fazer leituras divergentes ou diferenciadas acerca de textos específicos. Nós temos, então, 3 grupos importantes, que são o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Amilenismo, o A do milenismo aqui significa não existe, ou seja, eles não creem em um milênio literal. Para os amilenistas, é puramente simbólico ou espiritual. Já o pré-milenismo acredita que o milênio só ocorrerá depois da vinda de Jesus, e estamos vivendo, portanto, antes do milênio. O pós-milenismo acredita que a igreja já está vivendo o milênio antes da vinda de Jesus, ou seja, a vinda de Jesus só ocorrerá após o milênio, que, segundo esse ponto de vista, não é literal. E quando eles dizem que não é literal, eles vão então para o campo da alegoria, entendendo que o milênio, ele não necessariamente quer dizer 1000 anos. Pode ser 2000 anos, pode ser 3000 anos, podem ser 500 anos, não importa. Há apenas um nome, milênio, e que pode ser entendido de forma alegórica. No slide 4, nós vamos ver que, a partir do pré-milenismo, surgiram então 2 vertentes do pré-milenismo, que são o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Com essa grande variedade de escolas interpretativas, também surgiram diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento. Slide 5 fala sobre interpretações sobre o arrebatamento. Existem grupos que entendem o arrebatamento de formas bastante específicas. Existe o grupo dos pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas. O grupo de pré-tribulacionistas, eles acreditam que antes da grande tribulação ocorrerá o arrebatamento. Os mesotribulacionistas acreditam que no meio da grande tribulação ocorrerá o arrebatamento. Já os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e a vinda de Jesus só acontecerá após esse período. Vamos tratar agora sobre essa escola interpretativa de nome pré-milenismo dispensacionalista. A missionária Vanusa, na aula anterior, falou sobre o pré-milenismo clássico ou histórico, e nós falaremos hoje sobre essa escola interpretativa de nome pré-milenismo dispensacionalista. Slide 6, por favor. Nós temos aí, então, o nome dessa escola e nós conseguimos pensar, pontuar, a partir de cada um dos nomes. E a gente vai conseguir analisar um pouco para entender quais são os objetivos dessa escola, como eles pensam. Pré significa antes. Milênio, como você está vendo aí na tela, do latim millennium, significa 1000 anos. E dispensacionalismo, você vê aí na tela, é um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações, também denominadas épocas, eras ou períodos, que representam distintas interações entre Deus e a humanidade a partir de pactos que foram celebrados. O pai do moderno dispensacionalismo e do futurismo foi o pregador anglo-irlandês, um teólogo nascido em 1800 e falecido em 1882, chamado John Nelson Darby. Esse ponto de vista conquistou ampla popularidade nos séculos 19 e 20, em especial no Reino Unido e nos Estados Unidos. Segundo essa posição, Cristo voltará não só antes do milênio, volta pré-milenar, mas ocorrerá também antes da grande tribulação, volta pré-tribulacional. Sendo assim, a posição pré-milenista dispensacionalista
diferente da pré-milenista clássica, acrescenta outra volta de Cristo antes da sua vinda para reinar sobre a terra no milênio. Essa volta é vista como um retorno secreto de Cristo para tirar os crentes do mundo. Então, se você me entende bem, o pré-milenismo clássico ou histórico acredita em apenas uma volta de Cristo para reinar, uma volta única, enquanto que o pré-milenista dispensacionalista, ele vai acreditar em duas voltas. Uma delas é uma volta secreta, onde a igreja é resgatada e ela não passa pela grande tribulação. Os dispensacionalistas, eles dividem as dispensações em 7 momentos. O slide 7 vai mostrar isso para a gente. 7? Isso, obrigado. Aí estão as dispensações. A dispensação da inocência, antes da queda, a queda adâmica no Jardim do Éden. A dispensação da consciência, que vai desde a queda do homem até o dilúvio. A dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até Babel. A dispensação patriarcal, vai de Abraão até Moisés. Dispensação da lei, vai da lei até o profeta João Batista. A dispensação da graça, que vai da ascensão de Cristo até o milênio. E a dispensação do milênio. Você entende, portanto, que para os dispensacionalistas, nós estamos vivendo na dispensação da graça e aguardando entrar na dispensação milenial. Nós entendemos, portanto, que por haverem tantas escolas interpretativas e por haverem também modos diferentes de ler o texto bíblico, nós podemos ter dúvidas quando olhamos para determinados textos e podemos ter ideias divergentes. Uma das ideias que divergem bastante é sobre o momento do arrebatamento da igreja. Qual é o momento certo que acontecerá o arrebatamento da igreja? Como o texto, ou os textos que existem, eles nos dão margem para fazermos várias leituras interpretativas. Então surgiram grupos que interpretam o momento do arrebatamento de maneiras particulares e diferentes. Existem os pré-tribulacionistas, slide 8, por favor. 8. Existem os mesotribulacionistas e existem os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam no arrebatamento no meio da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e a vinda de Jesus só acontecerá após esse período. Para os dispensacionalistas, estamos vivendo nessa dispensação que nós falamos outrora, a dispensação da graça, onde Deus está tratando com a igreja. Porém, quando a igreja for arrebatada, e esse momento está em discussão aqui, quando ela for arrebatada, segundo a linha de interpretação dispensacionalista, Deus voltará a tratar com Israel, voltando, portanto, uma dispensação atrás. Slide 9, por favor. Uma das grandes divergências da escatologia, como falamos, está relacionada ao momento do arrebatamento. E como ele se relaciona com a grande tribulação e a vinda de Jesus. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que a vinda de Jesus está dividida em 2 eventos distintos. Há um gráfico aí na sua tela, e eu queria que você observasse esses 2 momentos. Um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito. O que está do lado esquerdo é a palavra harpazo que você vai encontrar aí, que significa
arrebatamento. Ele acontecerá 7 anos antes da parousia, que é a vinda visível, onde a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, para se encontrar com Jesus nas nuvens, e ele será secreto. Além disso, é uma volta iminente que pode acontecer a qualquer momento, desde que Jesus subiu ao céu até os dias em que nós vivemos. Você percebe aí, arpaz, o arrebatamento do lado esquerdo. Você vê que logo abaixo, em vermelho, está escrito que a volta é iminente, não se sabe o dia nem a hora. E além disso, está rotulado como um retorno secreto, abaixo o símbolo de uma igreja. Porque, segundo os dispensacionalistas, essa volta secreta ela se dará unicamente para tirar, para raptar os fiéis em Cristo Jesus, para que eles não sofram os desagravos da grande tribulação. A visão pré-tribulacionista acredita que a igreja será então arrebatada antes da grande tribulação e não verá então a chegada do anticristo. Ao invés disso, parte da igreja participará das bodas do Cordeiro no espaço de quanto tempo? 7 anos. Durante 7 anos, a igreja estará em festa com Cristo Jesus nos céus. E somente depois de 7 anos de bodas é que a grande tribulação na terra, que também durará 7 anos, acontecerá a segunda vinda de Jesus nas nuvens, e dessa vez de forma visível, onde todo olho o verá. Junto com ele estarão os seus santos para trazer juízo e estabelecer o seu reino milenar. Eu queria pedir o slide 10, por favor, para que a gente falasse um pouco sobre alguns textos, algumas passagens que falam sobre argumentos em favor do pré-milenismo. Esses são os pontos positivos e negativos de uma perspectiva pré-tribulacionista. O ponto positivo é porque incentiva a igreja a viver em santidade, preparada como se a vinda de Jesus fosse acontecer a qualquer momento. O ponto negativo é porque cria uma expectativa de livramento, deixando a igreja despreparada para a grande tribulação. Você entende que nós estamos falando aqui sobre uma escola interpretativa. Existem outras que não vão ter o mesmo ponto de vista. Eles não vão entender que a igreja vai ser resgatada antes da grande tribulação. E por que existe essa forma de pensar, essa leitura interpretativa? Porque o povo de Deus nunca ficou isento na história bíblica de sofrimento. O povo de Israel passou por diversas situações desagradáveis, desconfortáveis. O povo de Israel enfrentou lutas, batalhas, escravidão. O povo de Israel passou por situações terríveis na história, e também a igreja primitiva passou por perseguição, enfrentaram as arenas, foram jogados aos leões. Então, por isso, existe uma linha de interpretação que não consegue aceitar que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Entende que passará. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para falar acerca do pré-milenismo. Por que é que o pré-milenismo dispensacionalista entende que existirá esse momento aonde Cristo vindo e, por fim, depois dessa primeira vinda, ele irá instaurar um reino milenial? Existem alguns textos que são bastante peculiares para que esse grupo possa ter esse entendimento. Algumas passagens do Antigo Testamento não parecem caber nem na presente era, nem no estado eterno. Você vai ver isso em Isaías, capítulo 65, verso 20. Isaías, capítulo de número 65, tem como colocar na tela o versículo?
Não está no slide, não. Se tiver como colocar, eu agradeço. Isaías, capítulo 65, verso de número 20. Isso. Olha o que é que diz esse verso. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. A epígrafe desse texto fala sobre novos céus e nova terra. E nós pensamos, então por que o texto não trata do estado eterno? Por que o texto não fala sobre uma moradia celestial? Existem peculiaridades no texto, porque nós nos perguntamos prontamente, que momento será esse, onde crianças não morrem na infância, nem velhos morrem prematuramente? E nós nos indagamos, que momento é esse, afinal de contas? É um momento onde haverá novos céus e nova terra. No entanto, nesse texto nós percebemos que ainda existe morte e pecado. Vamos ler novamente? Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Então você entende isso? Aqui ainda existe morte e ainda existe pecado, o que nos faz pensar subjetivamente que trata-se então de um reino milenar, onde Cristo está reinando. Isaías capítulo 11, dos versos 6 ao 9. Me acompanha também nesses versos. Isaías capítulo 11, versos 6 ao 9. Diz assim o texto: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que é que nós entendemos desse texto? É que haverá claramente uma renovação significativa da natureza, que nos leva muito além dessa era presente. Uma época em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, há um cenário desenhado aqui que nós, na atualidade, não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos processar uma ideia como essa. O lobo morando com o cordeiro. Então, que momento é esse? E eu chamo a sua atenção quando o texto fala que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos continuar a leitura. Isaías capítulo 11, os versos 10 e 11. Olha o que é que fala aqui. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restarem da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate e das ilhas do mar.
Você entende isso? Naquele dia, as nações recorrerão à raiz de Jessé, ou seja, o Cristo Jesus. Ele está posto por estandarte, ou seja, o nome dele está como bandeira, está sobre vários nomes. A glória lhe será morada. Naqueles dias, aqui, alguns ainda buscam o Messias, e ao que parece, eles chegam à salvação. Então, que período é esse? É a presente era? É o estado eterno? É o reino milenar? Fica a pergunta. Porque se nós entendemos que aqui é o reino milenar, nós entendemos então que ainda há pessoas a se converterem, a reconhecerem Cristo. Então não há apenas os salvos aqui. Salmo 72, versículos 8 ao 14. Livro de Salmos. Setenta e dois, versos 8 ao 14. Diz assim o texto, Salmo 72, versos 8 ao 14. Dominará de mar a mar, ou seja, de continente a continente, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão tributo, os reis de Sabá e de Seba oferecerão presentes. Todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Pois ele livrará ao necessitado que clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele. Essa passagem fala de um governo messiânico, porque esse reino do Messias estende-se até as extremidades da terra, e todas as nações o servirão. Esse será um reino em retidão e justiça, mas com certeza não será ainda o estado eterno. Ainda haverá aqui no texto o necessitado, ele está clamando. Ainda há no texto o aflito, e há também no texto o que não tem quem o ajude. Então é um período diferente do atual, desse que nós estamos passando, mas inferior ao estado eterno, em que já não haverá pecado nem sofrimento. Você vai lembrar do hino: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto então. Você lembra desse louvor? Então entenda que nós estamos caminhando para um lugar aonde as lágrimas secarão, porque ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então nós aqui não estamos falando ainda desse estado eterno. E por certo, nós entendemos que há um governo messiânico e ainda um tratamento de Deus em Cristo Jesus acerca dessas pessoas que ainda não o aceitaram, que não o reconheceram como raiz de Jessé, como aquele que haveria de vir, como o Messias de Deus. Eu quero também falar sobre Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17. Capítulo 4, versículos 15 ao 17. Já caminhando para o fim da nossa breve reflexão nesse tema, nós falamos sobre os argumentos em favor do pré-milenismo, e agora
eu queria falar para você sobre esses versículos e para que nós entendêssemos um pouco acerca da separação que o pré-milenista dispensacionalista faz acerca das duas vindas, a vinda secreta e a vinda visível. Eu quero que você olhe bem para o texto e tente conseguir entender isso. Como eu falei, existem escolas interpretativas diferentes que vão divergir do texto. Então, versículos 15 ao 17 vão dizer assim: dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse depois nós, os que ficarmos vivos, mostra para o pré-milenista dispensacionalista a igreja em duas categorias. Há uma igreja que vai na primeira vinda, uma parte dela, que segue, evitando assim passar pela grande tribulação, e passará então por 7 anos das bodas do Cordeiro, juntamente com Cristo, e uma outra parte que ficará e ainda anunciará o Evangelho. Eles falam então que esses aqui, que estão sendo tratados no versículo 17 como nós, ou seja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor. Nós, preste atenção, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quando? Depois. Depois seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, eles entendem que é uma breve separação aqui. Quando se fala dessa breve separação, eles entendem como 7 anos, porque para o pré-milenista dispensacionalista, ele olha para a profecia de Daniel no capítulo 9, e ele entende que das 70 semanas, 69 delas se cumpriram, restando apenas uma semana. Como a semana tem 7 dias, eles leem o texto de maneira alegórica e entendem que aqueles 7 dias, eles podem ser entendidos como 7 anos. E ali, eles conseguem colocar nesse texto, usando um pouco do recurso da alegoria, para dizer que essa separação, ela vai ter uma resposta aqui nesse texto. Tem um último slide, se eu não me engano. Não sei se é o último slide. Aí as considerações finais. E eu queria que você meditasse muito nisso. Tendo em vista que cada um dos professores vai ministrar a sua aula, e cada um deles vai falar sobre uma escola interpretativa diferente. E como cada um desses grupos faz a leitura do texto bíblico, das profecias bíblicas, usando recursos diferentes também, pensamentos diferentes, linhas de pensamentos divergentes, nós vamos entender então que, para não corrermos riscos algum, nós precisamos fazer isso aqui. Olha só essas considerações finais. Fica como conselho para você. Viva como um pré-tribulacionista, preparando-se como se a vinda de Jesus pudesse acontecer a qualquer momento. Em seguida, o próximo conselho é: mas prepare-se como um pós-tribulacionista, como se tivesse que passar pela grande tribulação e permanecer fiel até o fim. Amém. Queria que você na sua casa, por favor, fechasse seus olhos, inclinasse a sua cabeça. Eu quero orar pela tua vida. Quero ser grato a Deus pela rica oportunidade de ministrar essa aula. Mas sei que você
depositou a sua confiança para que esse pequenino servo pudesse trazer uma reflexão teológica da parte do Senhor para você, que isso venha somar na tua vida, no teu conhecimento, mas, acima de tudo, que não haja nenhuma confusão na tua mente. Nós precisamos entender uma coisa: independente da linha de pensamento, da escola interpretativa, o que importa para nós é chegar no céu. Então, que o teu coração repouse em paz e que o bálsamo de Deus esteja sobre a tua vida, mesmo nesse momento de angústia que estamos passando, familiares que estão adoecendo, pessoas que estão sendo hospitalizadas, estamos em meio a uma pandemia, mas Deus não perde o controle da história das nossas vidas. Então, feche teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela riquíssima oportunidade de estar em tua casa. Obrigado, meu Deus, por estar lendo a tua palavra, conhecendo mais da tua palavra, entendendo um pouco mais da tua palavra. Senhor, que possamos ter uma vida direcionada, dirigida através da tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Sendo assim, Senhor, não haverá sombra de dúvida, nem nenhuma variação, e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Nós estaremos seguindo pelo caminho, porque Tu és o caminho, Tu és a nossa verdade e Tu és a nossa vida. Senhor, vem como bálsamo sobre o coração dos Teus filhos, apazigua, Senhor, o coração dos Teus queridos filhos, que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra venha, Pai, como consolo, como conforto sobre a vida dos Teus queridos. Nós oramos, Senhor, também pelos enfermos, os que estão hospitalizados, que o Senhor vá visitá-los como cura, Senhor, e que o Senhor visite, Senhor, os Teus filhos, e dê-lhes um abraço, Senhor, trazendo conforto e consolo aos seus corações. Oramos também, Senhor, pelo corpo de obreiros desta casa. Oramos, Senhor, pelo nosso pastor presidente, o pastor Jean Kleber, por toda a sua casa e a sua família, o pastor Assis, a sua casa e a sua família. Oramos pelo pastor Ildemar, Senhor, que é o diretor do Seminário Kadosh e também o diretor, Senhor, da Escola Bíblica. Nós louvamos a Deus pela vida deste homem de Deus e louvamos a Deus, Senhor, também pela vida de todos aqueles que se imbuíram, se envolveram, Senhor, e estão aqui trabalhando, estão operando os sistemas, estão ali manipulando esses equipamentos, a fim, Senhor, de que a Tua palavra seja pregada e seja levada até os corações dos Teus filhos. E por tudo isto somos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe.